Estamos de volta para o último bloco da entrevista com o pai Ricardo Barreira. Pai Ricardo, você é uma liderança importante dentro da Umbanda no país. Em 2011, você foi afastado da presidência da Federação Espírita de Umbanda e Candomblé do Estado de São Paulo, Reino de Oxalá. Como você responde às denúncias de descumprimento das regras da instituição? Sim, eu fui convidado para fazer parte da diretoria, para assumir a presidência da federação em 2009 e fiquei até 2011. É muito natural que se crie, que tenha uma certa oposição em qualquer grupo, em qualquer instituição, e acho que isso é até saudável, porque faz você pensar muito bem nas atitudes que você vai ter, nos caminhos que você vai colocar a instituição. Acontece que esse grupo, o normal que se faz em uma instituição, seja ela qual for, é quem tem alguma coisa que não está contente, que acha que está acontecendo de errado, convoca uma assembleia, que todos têm esse direito de convocar uma assembleia, né, expõe os seus motivos, e eu faço a minha defesa e exponho os meus motivos, e daí as pessoas julgam. Todas as pessoas votam, né, e isso fala, não, está certo esse grupo, ou está certo a diretoria, ou está certa a oposição, elas votam e decidem. Agora, infelizmente, esse grupo ele tomou um outro caminho, que foi entrar na justiça. Ao invés de convocar uma assembleia e resolver isso dentro da própria instituição, entrou na justiça e às vezes a justiça funciona de uma forma que a gente pode até chamar de estranha, né? Porque a primeira ação da juíza, ela recebeu as denúncias, então ela falou, vou afastar. Ela me afastou da presidência, assumiu outra pessoa como presidente interino, e isso não foi resolvido até hoje, né? Então, desde 2011, quando aconteceu isso até hoje, ainda não teve uma sentença final sobre o caso. Várias coisas que eles alegaram, nós tínhamos todas as documentações, todos os comprovantes, enfim. Não tinha nada de errado, na verdade, né? Mas o fato é que a federação parou suas atividades desde 2011 até agora. Qual a consequência disso para a sua vida desde então? E você então não voltou à federação desde 2011? Pois é, a consequência para a minha vida nenhuma a não ser a chateação, né? De ter que passar por isso, de ver algumas pessoas agindo de formas que você não espera. Mas nada mais do que isso. Não voltei para a federação, já mesmo antes de sair a decisão da justiça, né, já entreguei uma carta que eu não tenho mais interesse em retomar a federação. Entendi. Esse episódio influenciou de alguma forma a sua espiritualidade? Não, de forma alguma. As coisas são e precisam ser muito bem separadas, né? As questões de terra, questão administrativa das coisas espirituais, né? A federação, apesar de ser federação de uma religião, né, de Umbanda e de Candomblé, não é uma organização religiosa. Ela é uma organização administrativa, né, uma organização até política, se a gente for ver a federação. Não é diferente de um templo. Então as coisas não se misturam. Certo. No Brasil, os terreiros de Umbanda possuem mais de 100 anos de tradição. No geral, como você avalia a evolução deles ao longo desses anos? Muita coisa mudou, mas muda também de região para região. Os templos, antes, eles tinham um grande medo por causa do preconceito. Já teve uma época onde eles eram considerados ilegais, tal, então se escondiam. Hoje, muitos templos ainda trazem um pouco dessa história, cravados na sua imagem. Por exemplo, nós temos vários templos de Umbanda que não tem uma fachada, que ali não está escrito que ali é um templo de Umbanda, funciona no fundo da casa, ou se não é um prédio próprio, é só o templo, mas está bem disfarçado ali. Isso é uma herança cultural desse tempo de opressão. Mas, por outro lado, muita coisa mudou já, né? Várias ações que aconteceram, ações políticas, ações como essas que o Instituto Umbanda Fest promoveu, ações que outras pessoas no Brasil inteiro promoveram, quebrou um pouco desse preconceito e hoje as pessoas têm mais liberdade para isso. E a partir do momento que tem mais liberdade, algumas coisas começam a ficar mais bonitas até. Por exemplo, hoje é muito natural você ver todos os templos de Umbanda, muitas crianças
muitas crianças. Antigamente era muito difícil você ver crianças no templo, porque os pais já tinham medo do preconceito, já tinham medo de se expor, e é claro que, a criança também, que também não iriam sujeitar a criança a uma exposição que poderia trazer preconceito para eles, né? Muito obrigada, Ricardo, pela sua participação. Foi uma grande satisfação. Obrigada. O Unesp Entrevistas de hoje fica por aqui. Nós esperamos você na próxima semana. Boa noite.